Solicito a vereadora que proceda, a Ana Flávia, proceda à leitura de um versículo bíblico e após fazemos a oração do Pai Nosso. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus Todo-Poderoso, declaro aberto a reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul. Determino a secretária que proceda à leitura da ata. Consulto aos nobres edis da presente Casa Legislativa se dispensam a leitura da ata relativa à 8ª reunião ordinária realizada no dia 6 de abril de 2023. Dispensam a leitura da ata? Está em discussão a ata, está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Solicito à secretária DOC que proceda à leitura das matérias constantes do expediente. Senhor presidente, consta do expediente, pauta única, na presente sessão legislativa, representação, cujo número de protocolo é 000097-2023, protocolado no dia 11 de 4 de 2023, às 14h55. Assunto: representação por quebra de decoro parlamentar. O interessado: Josimério do Rocio das Neves. Senhor presidente, a nossa pauta hoje, de expediente de ordem do dia, será deliberação única e será referente ao pedido de representação. O pedido de representação foi distribuído nesta casa na terça-feira, no dia 11 do 4, às 2h55, protocolado no sistema de apoio ao processo legislativo. Todos os demais vereadores, no mesmo dia, tiveram conhecimento da presente representação. Esta Casa Legislativa distribuiu cópia a todos os vereadores, inclusive ao denunciado. Então, todos têm conhecimento da presente representação. Mas eu vou proceder à leitura na íntegra da representação para que todos os presentes façam conhecimento do pedido de representação. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná. Josimério do Rocio das Neves Santana, brasileira, solteira, portadora do RG número 9358728-6 e do CPF número 039-546-159-67. Cidadã, residente e domiciliada em Rio Branco do Sul, eleitora do município, vem diante de Vossa Excelência, com base no artigo 7º, inciso 3, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 36, inciso 2, da Lei Orgânica do Município de Rio Branco do Sul, e o artigo 66, inciso 2, do Regimento Interno da respectiva Câmara, apresentar. Representação por quebra de decoro parlamentar. Em face do vereador Haroldo Ribas de Bonfim, Partido Socialista Democrático, com endereço na Câmara de Vereadores de Rio Branco do Sul, Paraná, pela prática dos atos incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar.
Requer-se que a presente representação seja encaminhada ao plenário desta Casa Legislativa para que adote as medidas previstas nos dispositivos legais acima mencionados pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Dos fatos. Na sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 6 de abril do corrente ano, durante o uso da palavra no expediente da 8ª sessão ordinária, com transmissão ao vivo pelo Facebook, o ora representado proferiu as seguintes palavras: minutos 11:10 a 12:13. Então, eu quero comentar a situação que ocorreu em Santa Catarina. Recebi mensagens de escola hoje de professores que estão preocupados com os alunos nas escolas. E eu tinha que dar uma resposta no plenário do que aconteceu. Porque hoje é preocupante, principalmente quem é pai e quem é mãe, que eu acho que tem milhares de pais e mães que estão preocupados com seus filhos. Onde eu mandei uma mensagem para a prefeita, às 10 horas do dia, perguntando se ela tinha ação, alguma coisa com relação a isso. Até agora, ela nem visualizou. Mas isso, assim, não é uma coisa que não é de se admirar, porque ela não é mãe. Ela não tem que se preocupar porque ela não é mãe. Fecha aspas. O representado, ao valer-se de tal argumento, constrangeu e promoveu a discriminação da senhora prefeita Karime Fayad, pela sua condição de mulher, desqualificando o desempenho de seu mandato eletivo por questões pessoais. Tal situação caracteriza violência política de gênero. Esse tipo de violência se baseia na percepção de que o gênero de uma pessoa pode ser usado para deslegitimá-la. Inclusive, a conduta protagonizada pelo vereador pode ser caracterizada como crime, conforme disposto no artigo 366-B da Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, que assim dispõe. Artigo 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ante a isso, é flagrante que o vereador ora representado, com a sua atitude, praticou excesso no exercício de sua função. Portanto, é evidente a quebra do decoro parlamentar. Sua atitude é totalmente irrepreensível. Por tal razão, não pode ser permitido que o denunciado extrapole suas prerrogativas constitucionais para praticar condutas discriminatórias e de violência de gênero. Assim, pelos fatos narrados, observa-se que, além de potencialmente incidir na prática do crime do artigo 326-B da Lei 14.192, de 4 de agosto de 2021, o ora representado quebrou seu decoro enquanto parlamentar, infringindo o regimento interno desta Casa de Leis. Diante do flagrante abuso de prerrogativa parlamentar, se faz necessário a intervenção dessa Casa para que casse o mandato do edil representado. 2. Da quebra do decoro parlamentar. As ações do vereador Haroldo Ribas de Bonfim revelam uma clara afronta ao comportamento compatível com o decoro parlamentar, visto que é inadmissível um parlamentar utilizar de seu mandato para a prática de discursos discriminatórios e até do crime de violência política contra a mulher. Seguindo o disposto da Lei Orgânica, artigo 36, perderá o mandato o vereador, inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Simetricamente, o regimento interno dispõe, artigo 66, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. A declaração do representado revela clara afronta ao comportamento compatível com o decoro parlamentar,
pois no uso de sua palavra atacou a vida privada da prefeita Karine Fayad, numa tentativa de desqualificar o seu mandato pelo fato de esta não ser mãe. A referida conduta é incompatível com a atividade parlamentar e ultrapassou os limites do bom senso. Tal atitude é imoral e passível de sanção política. Não obstante, se tem que não é necessário que a conduta do vereador se configure em ilícito penal. Basta demonstrar que fere a dignidade da Câmara Municipal, desprestigia a respeitabilidade do mandato ou atenta contra a moralidade, o que de pronto também justifica a presente reclamação. Da imunidade material. Os vereadores, por força do artigo 29, inciso 13 da Constituição Federal, desfrutam imunidade absoluta. Contudo, desde que as suas opiniões, palavras e votos sejam proferidos no exercício do mandato, nexo material, e na circunscrição do município, critério territorial, não excedam os limites. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade. Eu peço à população que a voz dê mais o tom de voz seja mais baixo para que todo mundo possa entender o que a diretora está lendo. Muito obrigado. Se a deputada Ana Júlia chegou, eu convido que faça já parte aqui, está aí. Obrigado, deputada. Faça parte da mesa, deputada. Continuando, então, a leitura. Por essa razão é que não podemos conceber que estamos diante de uma garantia ilimitada que possa albergar todo tipo de abuso de expressão do pensamento. Assim, por todo abuso que venha a cometer, responde o vereador, mesmo porque ele é dotado de prerrogativas, não de privilégios pessoais. Dessa forma, não cabe dúvida de que todo abuso de direito de se expressar livremente no exercício do seu mandato não se coaduna com o disposto na Constituição Federal. Assim, logo se vê que a declaração do ora representado não guarda qualquer relação com o exercício do mandato ou com questões atinentes ao município, razão pela qual não incide a imunidade prevista na Constituição Federal. Evidentemente que a situação em tela poderá ser levada também à apreciação do Poder Judiciário, caso o representado seja processado civil ou criminalmente. Entretanto, imperioso fazer a presente representação nesta Casa de Leis, eis que não cabe ao Judiciário deliberar sobre a quebra de decoro parlamentar, mas a esta Casa Legislativa, quando o ato tenha sido praticado por um de seus membros. A ética e o decoro são atributos inerentes à atividade parlamentar. Trata-se, inclusive, de obrigação, de um dever de obediência aos princípios da administração, constantes no artigo 37 da Constituição Federal. Assim, os integrantes do Poder Legislativo estão submetidos aos princípios da administração pública, e a quebra do decoro parlamentar, mais que uma infração funcional, é uma afronta ao princípio da moralidade. Desse modo, para que a presente representação prossiga nos seus trâmites pré-estabelecidos, necessária a determinação da formação de comissão processante. Pedidos. Ante o exposto, pede e requer. Seja a presente representação remetida ao presidente da Câmara Municipal. Seja a presente representação recebida e encaminhada à deliberação do plenário. A instauração de comissão processante para apurar a prática da conduta atentória contra o decoro parlamentar do vereador Haroldo Ribas de Bonfim, nos termos do regimento interno desta Casa de Leis e do Decreto-Lei número 201 de 67. A determinação do afastamento do vereador Haroldo Ribas de Bonfim,
de suas funções enquanto tramitar a presente representação, nos termos do artigo 68 do Regimento Interno desta Casa de Leis. A notificação do representado nesta Casa Legislativa para que responda e, se lhe aprover, a presente representação no prazo regimental. Requer-se produção de provas por todos os meios admitidos, em especial que se junte à presente gravação do dia da sessão. Termos em que pede deferimento. Josimere do Rocio das Neves Santana, representante. Então, senhores vereadores, a todos os presentes, foi lida a presente representação, todos já tiveram conhecimento do conteúdo e do que se trata, e, conforme determina o regimento interno, seguirá, o regimento interno e a própria lei, seguirá o decreto-lei, o procedimento do decreto-lei 201 de 1967. Tá? Senhor presidente, no expediente hoje não tem mais nada, senhor presidente, nada mais consta. Nada mais havendo para ser apresentado no expediente, despacho a representação à ordem do dia, para a apreciação e a deliberação. Consulta ao senhor primeiro secretário se há algum vereador inscrito para fazer o uso da palavra no expediente e o assunto ser tratado. Vereador Haroldo Bonfim, senhor presidente. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, os diretores e vereadores e todos quem estão presentes e quem está nos assistindo pelas redes sociais. Eu achei que hoje eu vim aqui nessa reunião para tratar de segurança nas escolas, que foi meu tema na minha fala na sessão passada de quinta-feira. Mas ontem recebi essa representação pela senhora representação de quebra de decoro parlamentar, pela senhora Josimere do Rocio das Neves Santana. Eu me admiro muito, gente. Você não pode falar em segurança, interpreto de outra forma e virem aqui para querer me tirar meu mandato. Eu pergunto para vocês que são aqui sentados, vocês não são mãe? Todas são, com certeza. E eu quis defender os seus filhos, os nossos filhos na escola. Foi o que eu quis falar, mas levou para outro lado a situação. É uma coisa que eu não esperava, porque se tem uma coisa, eu não tive a mínima de intenção de ofender uma mãe, de ofender nem a prefeita. Eu não tive essa intenção. Porque se tem uma coisa que eu sei é respeitar as pessoas. Eu tenho 4 mandatos e vocês talvez sabem. E muitos já conversou comigo, talvez atendi muitas, tenho certeza, no meio de centenas de pessoas. Muitas vezes me perguntam para mim, como é que você consegue voto? Respeitando o eleitor e atendendo. E é o que eu faço. Então, hoje, eu me admiro. Eu sei que os vereadores estão, talvez, recebendo pressão, né, para que vote contra mim. Eu admiro muito, gente. Porque eu sou o vereador que fiscalizo. O vereador que sempre está fiscalizando o dinheiro de vocês, o dinheiro público. Tá? E eu, muitas vezes, estão pressionados pela prefeita para me procurar tirar meu mandato. Mas, gente, eu sempre fui em favor, vocês, a mãe, o pai, sempre defendi
Não sei porque não tive intenção nenhuma, nem de machismo, nem de discriminar ninguém. É a mesma coisa que estou conversando com vocês. Eu pedi segurança nas escolas, para proteger o aluno, proteger o professor, a professora. Agora, uma representação sem fundamento contra mim para cassação de mandato, afastamento. Eu nunca vi uma coisa dessa, eu não acredito. Eu vou deixar, gente, não vou apresentar hoje para vocês, mas gostaria que vocês estivessem na próxima sessão. Talvez eu tenha muito mais coisa, mas vou deixar, vou respeitar uma conversa assim dos meus assessores, para mim ter calma com isso, e eu vou ter calma, com certeza, vou procurar. Tá? Acho que é isso, gente. Se eu esqueci alguma coisa, aí a gente volta a falar. Muito obrigado. Tem mais algum vereador inscrito? Vereador Jean Johnson. Só um pouquinho. Antes do vereador Jean falar, eu quero deixar claro na sessão que, diretora, você fica deliberada para responder qualquer questionamento. Eu, como presidente dessa casa, delibero a você, tá bom? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite à mesa diretora, senhor presidente, a deputada que está presente, a todas as mulheres que estão presentes aqui hoje, as mães, os pais, enfim, a todos que estão presentes. Eu hoje, minha fala vai ser da seguinte forma, não como parlamentar, como vereador. Minha fala vai ser um pouco diferente hoje como um cidadão de Rio Branco do Sul. Eu venho hoje, nessa sessão, também muito espantado pela questão que também fui notificado ontem da tal representação. Mas, enfim, a gente tem tanta coisa para debater nessa Câmara de Vereadores, mas tanta coisa de super importância. Inclusive, eu tinha um projeto de lei que eu protocolei na segunda-feira, que eu achava que ia ser debatido hoje nessa sessão. Daí, inclusive, não era prioridade, o projeto de lei ficou para uma próxima sessão. Mas eu quero dizer aqui, deputada, que o vereador, no meu entender, também pediu ali a questão da segurança nas escolas. Inclusive, segunda-feira, a gente protocolou um projeto de lei referente ao pedido nas escolas, aí, da questão que a gente está vivendo aí hoje. Mas eu quero perguntar para vocês o seguinte, o que uma sessão dessa hoje tem a agregar para benefício do nosso município? Agregar para benefício do nosso município. Nós temos tantas coisas, temos estradas, temos saúde para reivindicar, temos estradas para reivindicar, temos, que mais que eu vou falar? Temos saúde para reivindicar, temos aí o salário dos professores, que eu fui acabado de receber um convite ali para a gente participar da sessão do dia 20, que é na quinta-feira que vem, para reivindicar aí uma melhoria de salário aos professores. Isso tem a agregar para o nosso município. Agora, um afastamento de um vereador, numa fala onde ele pediu aí a segurança da escola, eu não vejo motivo para isso. Não vejo motivo. Porque hoje, no momento que a gente está vivendo no país, inclusive aconteceu em cidades vizinhas, então está todo mundo, pais e mães, a comunidade escolar, ela está todo mundo meio apavorada com a questão de segurança, que eu vejo que isso sim era um momento da gente estar debatendo aqui. Inclusive, se a prefeita tivesse presente para a gente debater com ela, eu vi que ela tomou algumas medidas ali que são muito interessantes, no meu ver, mas podia agregar ali para a gente debater junto
A questão dos projetos é para dar um resultado imediato. Um resultado imediato. Era isso que eu queria debater hoje. Mas, infelizmente, estamos aí, a maioria que decide, o presidente entendeu que a prioridade era o afastamento do vereador e colocou em pauta. Eu tenho que concordar, porque eu sou um simples vereador e tenho que concordar. Mas já vou aqui declarar a questão ali, que eu não vejo motivos para tanto, para um afastamento. Não vejo. Essas são minhas palavras. Quero desejar uma boa noite para todas, que vão para suas casas em paz e que Deus abençoe cada um. Eu vejo o motivo. É muito bom afastar os vereadores que não estão trabalhando, porque na questão passada vocês não faziam nada disso. Se os dois são tão bons, por que vocês não explicam o que o irmão... Só um pouquinho. Vamos, entendemos todo mundo, questão de ordem, entende? Vamos ter ordem, nós sabemos. Mas só que... eu entendi. Só que no fim do expediente, daí você fala. Daí nós ponhamos você ali, você pode falar, tá bom? Tem mais algum vereador inscrito? Senhor Vereador, presidente. Só um pouquinho, só a diretora. Senhor presidente, eu quero fazer um esclarecimento, se o presidente me autorizar. Sim, já te autorizei, Que- diretora. Diz respeito à atuação dessa mesa diretora, que no discurso do vereador Gen, ele diz que o presidente entendeu como prioridade o processo de cassação do vereador Haroldo. Veja bem, vereador, o presidente não escolheu como prioridade, o presidente cumpriu a lei. Artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei 201 de 1967. Eu vou ler para Vossa Excelência para não ficar nenhuma dúvida. Inciso 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Então, senhor vereador, com todo respeito, essa mesa diretora não acatou a representação como prioridade. Essa mesa diretora, assim como o presidente, está cumprindo a lei. É esse esclarecimento, senhor presidente. Qual outro vereador que está escrito? a vereadora Eliane Jeffer. Boa noite a todos, boa noite ao presidente, aos demais vereadores, a todos dessa Casa de Lei e a quem nos assiste pelas redes sociais. Eu tenho em mãos uma carta aberta às vereadoras e aos vereadores de Rio Branco do Sul. E dizer para vocês que eu estou aqui, como disse o vereador Gei, ele não está como vereador, mas hoje eu estou aqui como vereadora e como mulher, como mãe e como uma cidadã de bem, que respeito todo mundo, independente do seu status, da sua cor, da sua religião e das suas escolhas pessoais. Então, eu estou aqui representando as mulheres de Rio Branco do Sul e todas as mulheres do nosso Brasil, que sintam-se representadas por mim, inclusive a deputada Ana Júlia, que está aqui. Estou aqui representando as mulheres, gente, porque a minha luta é pelas mulheres, é pelo povo menos favorecido e pelas mulheres, porque não foi fácil para a gente chegar onde nós estamos, para nós conquistar os nossos espaços. Lutamos muito, muito. Tivemos mulheres guerreiras lá atrás, que lutaram, que sofreram, que sentiram na pele. Muitas que foram, de repente, sofreram violência. Por quê? Para hoje nós podemos estar aqui. Eu sou uma vereadora em Rio Branco do Sul, escolhida pelo povo de Rio Branco. Então eu digo para vocês aqui, hoje eu estou representando as mulheres, as guerreiras, porque nós somos guerreiras. Eu vou ler essa carta para todas
para todos da Câmara e principalmente para nós mulheres. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco do Sul, senhor Joel Falafina, senhoras vereadoras e senhores vereadores, é com satisfação que escrevo esta carta como prefeita de Rio Branco do Sul. Então, quem escreveu essa carta foi a prefeita. E eu fui contemplada para ler. Eu me sinto privilegiada por isso, porque eu sou mulher. Para que seja lida por uma outra mulher, vereadora desse município, não poderia deixar de escolher outra pessoa que não a vereadora Eliane Jeffer, essa que vos fala. Já que foi ela que se levantou em minha defesa de maneira humana e empática na última sessão da Câmara. A ela destino meus sinceros agradecimentos e meu carinho. Quero me dirigir a todos os demais vereadores desta nobre Casa de Leis a respeito da fala do senhor vereador Haroldo Bonfim. Quando ele afirmou, na última sessão, no contexto da tragédia ocorrida em Blumenau, que eu não havia respondido sua mensagem, pois eu não me preocupava com as crianças de Rio Branco do Sul, porque eu não era mãe. Primeiro, faço questão de afirmar que qualquer mulher que não tenha tido filhos não pode ser julgada insensível ou desumana por isso. Estamos falando de mulheres que não tiveram oportunidade ou não puderam ser mães, de mulheres que adotaram seus filhos ou de mulheres que optaram por não serem mães. A sensibilidade de qualquer ser humano não está vinculada ao fato de gerar ou não uma criança, ou ser o pai de uma. Qualquer pessoa com o mínimo de empatia sentiu enorme dor ao se deparar com a terrível tragédia de Blumenau, que ceifou a vida de 4 inocentes crianças. Entendo perfeitamente que o sentimento de uma mãe é um sentimento distinto, o que torna sua preocupação com o filho muito maior nesse momento. Contudo, o nobre vereador usou de uma tragédia para tentar me desqualificar, como mulher e como prefeita desse município, reduzindo minha existência e meu papel ao fato de ainda não ser mãe. Nenhuma mulher pode ser questionada de forma tão vil publicamente, ainda mais uma autoridade de um município que lutou muito para alcançar esse cargo. O vereador proferiu um ataque machista, escondido na nuance de um discurso político oportunista em defesa das nossas crianças riobranquenses, praticando de forma clara uma violência política de gênero. Como mulher, me senti extremamente ofendida e tenho certeza que diversas outras se sentiram assim, ainda mais sabendo o quanto minha relação com as crianças na nossa cidade é forte e sincera. Nunca neguei um abraço, um beijo ou minha atenção a uma criança riobranquense. Nos piores momentos do meu mandato, busquei olhar fotos e cartinhas das nossas crianças para me dar mais forças e me fazer lembrar o principal motivo pelo qual me tornei prefeita: dar um futuro melhor, uma cidade com mais qualidade de vida a nossas crianças. E todo esse amor é provado diariamente com ações e políticas públicas do nosso mandato. Nunca antes na história desse município as crianças foram tão bem cuidadas, recebendo material escolar e uniformes de qualidade, parquinho infantil em todas as escolas, melhoria na infraestrutura, TVs em todas as salas de aula, laboratório de informática, internet de qualidade, reforço no contraturno, uma merenda a mais nas escolas mais carentes, brinquedos no Natal, chocolates na Páscoa e o projeto esportivo Start, para cerca de 500 crianças no contraturno. Ou seja, quando esse vereador, em seu 5º mandato, apoiava em outras gestões prefeitos homens e que eram pais, ele viu tanta coisa assim ser feita pelas crianças que ele tanto disse se preocupar? Pergunto a vocês. Ele viu tanta coisa assim ser feita? Ele cobrou essas melhorias? Honestamente, desconheço tal preocupação.
Enfim, meus caros e minhas caras, a política é um espaço natural de debates, críticas e cobranças. O vereador pode perfeitamente me cobrar, me denunciar quantas vezes achar necessário. Irei responder com a consciência tranquila todas as infundadas acusações, mas que o faça com respeito. Peço aos senhores e às senhoras que se posicionem diante deste fato desagradável, que expôs a milhares de pessoas do nosso Estado, a nossa nobre Câmara Municipal, que é muito maior do que qualquer discurso misógino e violento. Não podemos nos calar diante desta fala desastrosa, inoportuna e criminosa. Nenhuma outra mulher precisa ouvir tamanha barbárie novamente. Nenhuma mulher pode sofrer violência política, simplesmente por ser mulher. Caso fosse um homem na mesma posição, jamais ouviria tais questionamentos. É preciso respeito, é preciso que homens e mulheres saibam trabalhar em posição de igualdade na política. Que a Câmara de Rio Branco do Sul seja exemplo na apuração e condenação desses fatos no Estado do Paraná. Que essa tenha sido a última vez que uma mulher em Rio Branco do Sul tenha sofrido violência política. Não é somente por mim, é por nós mulheres. Karime Fayad, prefeita municipal. Então, na sessão passada, eu me levantei em defesa não só da prefeita Karime Fayad, mas da mulher Karime Fayad. E de todas as mulheres que não são mães e que eu tenho certeza sofreram com o acontecimento e sofrem até agora. Porque nós, mulheres, nós somos mais coração, nós temos mais amor. Eu sei porque eu sou mulher. Então eu digo para vocês que quando uma sofre, sofremos todas juntas. Então, não é justo, só porque uma pessoa não é mãe, quer dizer que ela não tem sentimento? Tem. Tem sentimento, todas temos. Então, eu estou aqui, como mulher, como vereadora, e estou em defesa da mulher rio-branquense, da mulher brasileira e de toda mulher, independente de onde ela seja. Somos mulheres e estamos juntos, e temos que continuar juntas. Por quê? Porque lutamos para conseguir o nosso espaço, e não podemos regredir. Não vamos regredir. Não vamos regredir, porque nós temos que progredir, temos que ir para frente, cada vez mais, conquistar mais espaço, como já conquistamos. Mas ainda tem muito mais para a gente fazer, e nós vamos fazer. Porque o que tiver ao meu alcance, eu estou aqui por todas vocês. Obrigada e boa noite. Tem mais alguém inscrito, primeiro secretário? Está inscrita a deputada estadual Ana Júlia. Bem, boa noite a todos e todas. Primeiro, gostaria de dizer da importância da participação de todo mundo, e que a política sempre precisa ser um espaço cada vez mais plural, coletivo, participativo e com a presença do povo. Quero aqui registrar que venho hoje a essa casa para acompanhar a sessão, para acompanhar a situação e para que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná esteja a par do que está acontecendo em Rio Branco. Mas para dizer também que a pauta da mulher na política não é de hoje, e não é só porque hoje é algo mais bonito de se dizer. Mas é prioritariamente para que a gente construa políticas públicas para toda a população e para as mulheres. E, com isso, dizer que é importante acompanhar a sessão, é importante acompanhar
o debate e que se tenha o devido processo legal, né? O voto é o bem mais precioso de uma democracia. É o nosso bem mais precioso. E, com isso, é preciso ser respeitado todos aqueles que estão nos espaços de poder. Todos aqueles que exercem o poder que o povo o elegeu para tal, né? Quero dizer que fico feliz de poder acompanhar hoje e de ver a participação da população. E de que o mandato e também a Assembleia Legislativa, e eu vou levar a sessão que aqui está acontecendo hoje para conhecimento da Assembleia, fica à disposição para a gente estar debatendo o que há de melhor para a cidade de Rio Branco do Sul. Quero agradecer a presença de todos e dizer que o mandato nosso fica à disposição de vocês. Deputada, em nome da Câmara Municipal, nós queremos entregar um presente, né? Obrigada pela sua presença. Nos sentimos honrados pela sua presença. Senhor presidente, tem mais inscritos? Tem mais alguém inscrito, ou primeiro secretário? Não tem nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não tem mais? Não havendo inscrição, passo à ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia da presente sessão hoje, como todos têm conhecimento nesta Casa Legislativa, passaremos então a deliberar sobre o acolhimento da representação com relação ao vereador Haroldo. Tá? Como o vereador Haroldo, por si só, impedido de votar, né, porque é interessado na presente questão, aos demais será colocado a deliberação pela aceitação da representação ou não. Aos vereadores que acatarem, permaneçam sentados. Aos vereadores que não aceitarem, que levantem-se. Senhora diretora. Para abstenção do voto. Vereadora, Vossa Excelência não pode se abster do voto. Esclareço primeiro. Decreto-Lei 161, aliás, Decreto-Lei número 201 de 1967, deixa claro que somente estarão impedidos de votar o vereador denunciante, o que no caso de Vossa Excelência, e no caso daí seria o denunciado. A abstenção não seria constitucional do vereador? Não é constitucional, vereador. O vereador é eleito para votar. Além disso, o regimento interno, no seu artigo 158, diz que o vereador presente na sessão não poderá excusar-se de votar, salvo quando se tratar de matéria do interesse particular seu, ou de seu cônjuge, ou de pessoa de que parente consanguíneo, ou afim até terceiro grau. Inclusive, quando não poderá votar, poderá, entretanto, tomar parte na discussão. Então, não há previsão nem no decreto-lei que determina o procedimento que vai ser tomado com relação à representação, nem no regimento interno de que o vereador pode se abster de votar. As abstenções, elas são bem específicas, e o que não é o caso. Vossa Excelência não tem impedimento, não é matéria de seu interesse, não tem nenhum... E o regimento interno, doutora? Regimento interno, isso mesmo, vereadora. Vou fazer... Mas não, a senhora pode fazer a leitura onde diz a abstenção? O vereador presente na sessão não poderá excusar-se, ou seja, não poderá não votar, salvo quando se tratar de matéria do interesse particular seu, o que não é o caso, ou de seu cônjuge, o que não é o caso, ou de pessoa de que seja parente consanguíneo ou afim até terceiro grau, inclusive quando não poderá votar, podendo, entretanto, tomar parte da discussão. Então, assim, não há previsão nem no decreto-lei que regulamenta o procedimento que será tomado por essa casa, e nem no regimento interno de que Vossa Excelência não tem o direito de se abster. Então, assim, obrigatoriamente, todos deverão votar
exceto aqueles que estão impedidos, conforme determina o decreto-lei. Alguma dúvida, vereador? Não, depois eu me inscrevo para as informações pessoais, explicações pessoais. Obrigada. Tá ok. Então, tá. Então, seguiremos, então, o voto. O voto é aberto? Aberto. Aberto. Então, vamos dar seguimento, então, à votação. Em votação, recebimento da representação por quebra de decoro parlamentar em face do vereador Haroldo Ribas de Bonfim. Está em votação o recebimento da denúncia. Quem aprova, permaneça como está. O vereador se abstém. Sim. Sim. Aí está a abstenção. Na verdade, só o vereador Gen, na verdade, que se manifestou contrário ao recebimento. O vereador Haroldo, por óbvio, é o denunciado, né? Está impedido de votar. Então, nesse caso, está recebida a representação contra o vereador Haroldo Ribas de Bonfim. Recebida, então, a representação, seguindo o que determina o inciso 2 do artigo 5º do decreto-lei, passaremos, então, para a formação da comissão processante. Na formação da comissão processante constará aqui o... Eu me declaro impedido formação da comissão. O senhor presidente se declarou impedido, tendo em vista que ele mesmo vai conduzir os trabalhos que procederão aí o procedimento de representação. Além disso, o próprio regimento interno prevê que o presidente é o único que não poderá participar, fazer parte de comissões. Tá? Então, aqui nessa lista, senhores vereadores, constará o nome dos 9 vereadores que não estão impedidos, né? Eu peço... Sim, com certeza, vereador. Só um minutinho, vou explicar o procedimento. Essa folha vai passar para vossas excelências. Peço que confirem nome a nome, veja se não há duplicidade, se não há rasura, e depois que todas as vossas excelências fazerem a leitura e conferirem os nomes, a gente passará para o procedimento, então, do sorteio da comissão processante. Cadê a caixa? Então, informo a todos que a deputada vai precisar se retirar do plenário, ela tem um compromisso. Hoje, nós queremos agradecer a presença de Vossa Excelência aqui, dizer que é uma honra, seja sempre bem-vinda à casa. Agradeço a presença, deputada, e a casa está aberta. A hora que você sentir, estamos... Muito obrigado. Vou suspender a sessão por 2 minutos.
Tomar novamente a sessão, já passando para a diretora que proceda as leituras e para fazer a comissão. Senhor presidente, considerando que a gente suspendeu, né, vamos passar novamente para a conferência. Tem que passar de novo, né, porque foi suspensa a sessão, é melhor. Então, foi realizada a conferência dos nomes. Todos estão de acordo? Não há nenhuma rasura, nenhum nome duplicado. Então, eu vou fazer o recorte. Peço ao secretário que me auxilie aqui. Fica... Vereadora Ana Flávia. Peço a todos que fiquem com o nome em cima da mesa, para não haver nenhum questionamento com relação a troca ou rúbrica ou rasura do nome. Vereador César Gins. Vereador Danilo Felipe Hauses Pedroso. Vereador Eleandro Foltora Machado. Vereador Edson Luiz Bittencourt Vai Júnior. Vereadora Eliane Costa Rosa. Vereador Miguel Elias Cruz. E vereadora Raquel Correia Furman. Oi? Todos estão com seus respectivos nomes? Os 9? Agora eu peço que Vossas Excelências dobrem o papel de uma forma que não fique visível a escrita. O secretário vai passar a coletar. Primeiro secretário, por gentileza, retire um nome. Vereador Danilo Felipe Hauses Pedroso. Vereador Danilo. Secretário, por gentileza. Dá mais uma chacoalhada aí. Para o vereador Gen. Mostra o papel. Vereador Gen, sorteia um.
Cleverson de Canalífico. Chacoalha. O último integrante da comissão. Alguém se habilita para fazer a retirada? Vereador Du. Vereadora Ana Flávia de Castro. Então, conforme determina o decreto-lei, os 3 componentes da comissão estão sorteados. Eles agora irão se reunir e vão escolher, votar entre eles quem será o presidente, quem será o relator e o membro. Suspende-se a sessão por 2 minutos. Está suspendida a sessão por 2 minutos. Peço que os vereadores retornem à mesa e se manifestem aí. A diretora continua cá. Então, aos vereadores, como ficou eleito? Ficou definido eu, presidente, vereador de cá, relator, e a vereadora Ana Flávia, membro. Senhor presidente, então está composta a comissão processante, que irá seguir o procedimento do pedido de cassação do vereador Haroldo Ribas de Bonfim. Então, o presidente, vereador da comissão, vereador Danilo Felipe House Pedroso, relator Cleverson de Canalífico e membro da comissão ficou definido a vereadora Ana Flávia de Castro. Senhor presidente, nada mais consta da pauta da ordem do dia. Nada mais consta da pauta para a ordem do dia. Passo às explicações pessoais. Consulta ao senhor primeiro secretário se há algum vereador inscrito para fazer o uso da palavra e o assunto ser tratado. Vereadora Ana Flávia de Castro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 1, 2, som. Tá ligado? Agora tá ligado. Boa noite, senhores vereadores, presidente. Boa noite a nosso plenário que está cheio hoje.
Boa noite a todas as mulheres e todo o meu respeito às mulheres. Quero dizer aqui que eu não sou uma mulher, como muitas daqui, de fugir da raia. Tive a opção de não vir votar aqui. Tive a opção de repente, pegar um atestado. Mas eu vim aqui porque, assim como mulher, igual vocês estão aqui lutando pelos seus direitos, estou aqui também resguardando pelos seus direitos. Sim, pedi abstenção do voto. Era um direito onde, na gestão anterior, eu acreditei que poderia acontecer, porque, eu até cito, o vereador Eleandro teve várias abstenções durante o seu mandato anterior. E hoje eu não pude me abster, né, fundamentado pelo regimento interno, que está um pouco desatualizado. Mas, enfim, eu vim aqui dizer para as senhoras, exclusivamente, que sim, me solidarizo e respeito e entendo a citação aqui apresentada pela senhora Josimere, a Josi Santana. Também é notória a preocupação e a simpatia da prefeita com as crianças, que já anunciou aí umas medidas para as nossas crianças, medidas de segurança para as nossas crianças e tranquilidade dos pais. Também entendi a preocupação do vereador com a segurança das crianças nas escolas e creches, onde em seu discurso teve a infelicidade de falar o que falou, no momento caloroso do seu discurso. Mas diante desse exposto, senhoras e senhores, isso nos faz a refletir sobre algo tão valoroso e precioso que está se perdendo. É algo de suma importância, principalmente para nós políticos que estamos aqui representando vocês. É o diálogo. Sem o diálogo, senhoras e senhores, não temos o respeito. Na minha convicta opinião, formada por demais mulheres, porque aqui eu não represento Ana Flávia, eu represento a criança, represento o jovem, represento o homem e represento a mulher. Sendo mulher, sim, permaneci sentada. Mas sendo política, quis me abster do voto para não participar desse palco político que foi armado aqui. Eu entendo, me solidarizo, mas esse palco político que aqui hoje foi montado, para mim, isso só denigre a política cada vez mais. O que eu tenho mais a dizer? Sem o respeito, não se tem a paz. E o que a gente mais prezava, senhor presidente, é a paz entre os poderes. A paz que a gente quer na nossa sociedade. A paz que a gente tanto busca. Então, não tendo diálogo, falta-se o respeito. Não tendo o respeito, falta-se a paz. Então, desta forma, quero agradecer às mulheres que eu admiro e que me deram as opiniões, que me deram os conselhos, quais eu escutei com bastante atenção e me embasei para estar aqui falando para vocês. Me embasei no sentido de que somos a voz do povo. Se eu estiver aqui e não ser a voz de vocês, então não tem por que eu estar aqui. Então, sim, eu represento cada mulher, tanto eu quanto cada vereador que aqui está sentado. Não basta ser mulher para representar a mulher. Eu sou mulher, represento vocês, todas e todos. Então, estamos aqui pela luta dos direitos da nossa sociedade. Estamos aqui para falar sobre os interesses dos rio-branquenses e não interesses pessoais e políticos. Por isso, eu vim aqui dar minha cara para vocês e dizer que eu não queria participar desse palco. Eu não sou
oposição. Isso é tão triste e tão horrível de falar, porque as pessoas julgam. E aqui eu não estou para julgar. Estou para ver o melhor para a nossa sociedade. E o que estamos vendo aqui? Um palco de discórdia. Onde a gente está vendo a falta da paz. E o que podemos fazer com isso, a não ser falar para vocês? Estamos aqui com vocês e por vocês. E com base aí no que foi me relatado de várias mulheres, não foi só uma, é que isso não passa de um exagero, porque não foi referido sobre a sexualidade, e eu posso falar isso de cadeira. Porque quantas vezes eu sofri preconceito por ser mulher, por ser negra e por ser homossexual. Sim, está na hora. Nós somos frutos de uma sociedade machista, senhoras e senhores. Somos frutos de uma sociedade machista, onde o homem pode ter mais que uma mulher. E a mulher pode ter mais que um homem? Isso é fruto de uma sociedade machista, que vem lá de Aristóteles, que vem de séculos de anos, de milhares de anos atrás. E que sim, estamos evoluindo. Estamos evoluindo graças às guerreiras que vêm buscar os seus direitos. Mas com base sólida. Porque, ao meu ver, na fala do seu Haroldo, ali tinha que ser o respeito, tinha que se ter o respeito. Porque, com todo o respeito, seu Haroldo, o senhor já é considerado como idoso. É fruto de uma sociedade machista. E, talvez, no momento acalorado do seu discurso, ele colocou mal a frase. Pois também, ela não é mãe. Eu não sou mãe. E nem por isso me ofendi. Nem por isso me ofendi. Porque eu sou professora também. Mas eu entendo. O que o senhor Haroldo falou foi no sentido de sentimento. Quem mensura o sentimento de uma mãe? Eu vejo mães sentadas para ver seus filhos presos. Eu vejo mãe buscando seus filhos na Pingolândia ali, porque não querem que eles sofram. O sentimento de mãe é imensurável, é incondicional. É uma ligação que a gente não pode mensurar. Eu não consigo me colocar no lugar de uma mãe, porque eu não sou mãe ainda. Mas sim, sou mulher. Sim, amo as crianças. Sim, me preocupo com elas e vou me preocupar, porque elas são o futuro da nação. Mas agora aqui, discutindo sobre esse assunto, sendo que várias pautas sobre segurança poderíamos estar aqui votando. Hoje mesmo estive com o capitão Maivitz, entregando para ele exemplares sobre agressão ativa e passiva. Essa é a minha contribuição com a sociedade. Eles não tinham dinheiro para imprimir, não tinha como contribuir desta forma. É dessa forma que a gente contribui, com ações. Com ações. Então, peço desculpa a todas as mulheres se eu ofendi alguma. Não tenho essa intenção. A minha intenção é lutar pelos direitos, pela justiça, pela igualdade das pessoas. Evoluímos bastante, mulheres. Estamos num caminho de constante evolução. Mas precisamos ser conscientes dos nossos atos, dos nossos feitos. Errar é humano. Que aponte a primeira pedra aqui, quem nunca errou. Quem atira a primeira pedra, quem nunca errou. Quem nunca errou nessa vida. Agora, uma fala desta forma, levada como deboche, levada como uma forma de preconceito. Olha, senhoras e senhores, isso é uma tristeza para nós aqui dentro dessa Casa de Lei estar discutindo esse tipo de situação, sendo que poderíamos sim estar avançando. O nosso município está avançando. Isso a gente não pode estar desmerecendo. Está avançando com as leis. Mas, senhoras e senhores, o que o povo pensa, é isso que eu estou falando para vocês. Muitos aqui queriam estar falando o que eu estou falando.
Pode ter certeza, porque eu estou nas ruas, assim como as vereadoras. Cada um toma o seu posicionamento, igual a vereadora Eliane. Que bom, vereadora, parabéns. Te admiro muito pela tua postura e o teu posicionamento, porque eu sei que você é uma mãe, cara, é uma leoa. Eu não posso me comparar à vereadora Eliane, senhoras e senhores, porque eu não tenho filho, mas eu amo. A partir do momento que eu saio da minha escola, sim, vou me preocupar se está tudo certo com eles até então. E depois? Quem se preocupa são os pais. Eu não estou lá para ver se está com febre, para tirar alguém da cadeia e assim por diante. Mãe, não se compara. Mas também eu não posso me colocar no lugar da mãe por não ser. Então, essa é a opinião formada por várias mulheres que me deram esse conselho, que falaram sobre as suas... o que elas pensam sobre esse assunto, e aqui eu estou transmitindo e referindo. Muito obrigado, que Deus abençoe cada uma e seguiremos avançando sempre. Tem mais algum vereador inscrito? A vereadora Eliane. Eliane. Melhor? Boa noite de novo, pessoal. Como a vereadora Ana Flávia mencionou aqui, eu sou mãe, sou guerreira, sou leoa, sim. Defendo meus filhos, defendo qualquer criança e qualquer mãe que está aí nesse mundo, nesse país, nesse município. E dizer também, a vereadora disse aqui que a gente podia estar tratando de assuntos mais importantes, né? Mas eu acho que esse assunto é importante, sim. É muito importante. Porque nós, gente, não podemos deixar acontecer de novo o que acontecia há muito tempo atrás, onde a mulher não tinha voz e não tinha vez. Conquistamos isso. É importante, muito importante. Então, é um assunto importante a ser debatido. A segurança das crianças é importante, importantíssimo. Estamos discutindo, a prefeita está tomando as medidas, está buscando recursos, está buscando um jeito das nossas crianças ficar seguras. Todo mundo está trabalhando. Não pense que aqui estamos de braços cruzados. Não. Estamos trabalhando, sim, pela segurança das crianças. Todos nós. Como eu disse naquela sessão passada, se precisar nós buscar recurso junto aos nossos deputados para a segurança das nossas crianças rio-branquenses, vamos buscar. Nós estamos aqui, nós fizemos por merecer o recurso que nós tiver que buscar. Então, eu digo para vocês, esse assunto é importante, sim. É um assunto importantíssimo para nós, mulheres, na nossa conquista que tivemos até hoje, na nossa vida pessoal, como mães, como profissionais, não importa a sua área profissional, como donas de casa. Porque hoje, gente, nós ganhamos espaço. Hoje, as mulheres, elas podem chegar e bater de frente com o marido o dia que ele quer ser machista. Porque hoje nós podemos. Hoje nós não dependemos do marido para se sustentar. Por quê? Porque nós lutamos todo dia para nós chegar nesse ponto. E não vamos voltar atrás. Nenhum tipo de machismo vai fazer nós mulheres regredir. Não podemos deixar. Então isso, gente, nós vamos continuar lutando. E é importante, sim. O que aconteceu aqui hoje, essa reunião é importante. Porque isso prova que nós temos que lutar para manter a nossa liberdade, para manter o que conquistamos e continuar buscando cada vez mais. Obrigada a todos. Tem mais algum vereador inscrito, senhor presidente? Vereador professor Du. Boa noite a todos.
cumprimentando o presidente e cumprimento os demais vereadores, a todos que estão aqui presentes, aos que estão nos assistindo. Sobre a sessão de hoje, sobre a pauta, né? A pauta definida pelo presidente e pela mesa diretiva, ao qual nós, outros vereadores, também acatamos essa pauta. Falar, sim, que outras situações importantíssimas estão sendo resolvidas, inclusive a prefeita junto à secretária de Educação anunciaram algumas medidas, patrulha escolar, infraestrutura, vigilância e monitoramento, formação de brigadas, enfim. A prefeita fez o seu pronunciamento, como tantas outras pautas. Eu queria dizer aqui para vocês, numa breve e rápida fala, que teve sim uma mulher mãe que me gerou. Mas no meio desse caminho, eu tive na minha vida a professora Josimara Dobrila, que me ensinou. E depois eu me tornei professor e eu trabalhei com a professora Andréia Schmidt, que também estava nessa jornada. E o que essas mulheres têm em comum? A prefeita Karime Fayad não é mãe. A minha mãe, falecida, professora, era mãe e professora. Professora Andréia me relatou algumas situações pessoais da sua vida, assim como tive diversas vezes conversando com a professora Josimara, que também não é mãe, mas tem os sobrinhos como mãe. Então, o fato de não ser mãe não diminui uma mulher de amar as crianças. O fato de eu não ser pai não vai diminuir. Eu tenho amor aos meus alunos, Tiago, da PMI, que está ali, sabe o quanto carinho tenho por você. Então, assim, falar numa sociedade machista, eu posso voltar um pouquinho só, numa reunião de dezembro, onde teve um vereador que, ao falar de mim, falou que não sabia se eu tinha companheiro, companheira. Hoje eu falo para vocês, assim como a vereadora Ana Flávia falou, eu tenho marido, porque foi a opção que eu escolhi, e ele está ali, o Rafael Barbosa é meu marido. E eu não tenho por que esconder isso de ninguém. E daí, vamos falar que não é palco para palhaçada? Pode não ser, mas a gente vai cansando de tudo isso, porque cabe a Deus me julgar, porque quando a gente fala em Bíblia, né, vereadora Eliane, só Deus vai julgar lá no juízo final, o que eu vou ganhar, se eu vou aos céus ou não vou. Mas aqui na terra, a mim foi concedido fazer o bem e lutar por aquilo que eu acredito. Então, hoje, eu, vereador professor Du, me solidarizo com a prefeita Karime Fayad, que tem amor às nossas crianças. Muito obrigado. Pergunta ao primeiro secretário se tem mais algum vereador inscrito. Tem a senhora Andréia Schmidt. Boa noite a todos. A mesa diretoria, os meus vereadores, a minha comunidade. É com imenso respeito, carinho, que eu venho aqui hoje. Não por cisânia ou por lançar lenha na fogueira. Eu me chamo Andréia Silva Barbosa Schmidt. Sou educadora, pedagoga social, cidadã rio-branquense hoje, mulher e não sou mãe. Assim como muitas mulheres da nossa cidade. O professor vereador Du me acompanha há muitos anos na rede de educação. E ele viu, presenciou comigo, todas as vezes em que eu estava fazendo tratamento para engravidar, o que eu não obtive êxito.
sou humana, sou dedicada ao meu trabalho, sou protetora dos vulneráveis, mas não sou mãe. Isso ainda me dói. Não me vejo como frágil, não me vejo como vítima da situação. E antes que me perguntem ou me questionem, e ainda aquele que pensa em me achincalhar, eu não fugi da seca. Não tomei o lugar de ninguém aqui nesta cidade. Nem aqui e nem no universo. Eu batalhei por um lugar aqui nesta cidade. Sim, além de mulher, de não ser mãe, eu também sou nordestina. Sou pernambucana e tenho um orgulho danado disso. Eu trabalho e moro nesta cidade há mais de 20 anos. Aliás, perdão, este ano vai fazer 20 anos que eu sou cidadão riobranquense, onde eu decidi construir raiz, onde eu fiz daqui um lar, meu porto seguro, onde eu tive o prazer de ter alguns vereadores como meus colegas de trabalho. Uma admiração incrível por essa mulher, Ana Flávia. O vereador Eleandro, o vereador de Canalif, eu sempre lembro do pai dele. Um vereador que eu amo de paixão, me perdoe, mas ele foi meu bebeim, ele foi meu aluno, do qual eu tenho um orgulho imenso de poder estar aqui. A nossa secretária foi minha aluna. Eu tive a honra de ter vocês ao meu lado, como pais, como colegas de trabalho e como alunos. É uma honra hoje vê-los com tanto sucesso. Fico muito feliz. Porém, quinta-feira santa, que foi a quinta-feira passada, dia 6 de abril, que, por sinal, foi aniversário do meu falecido pai, eu ouvi daqui, nesta casa que eu admiro, que eu respeito, da casa onde projetos e leis surgem, leis importantes para o nosso povo, leis criadas em defesa e para o bem da nossa comunidade. São projetos que vocês fazem. São projetos esses importantíssimos para a vida da nossa comunidade, para a vida dos meus bebeins, que é assim que eu chamo os meus alunos e ex-alunos. Quem me conhece sabe que eu não estou mentindo. Aonde eu chego, independente do grau que ele esteja hoje, é meu bebeim. E sempre será. É um pedaço de mim. Desculpe porque a emoção me toma e, infelizmente, ainda dói. Vou ser sincera. Infeliz foi a fala do nosso estimado vereador, do qual eu tenho consideração e respeito, onde ele diz, ela não é mãe. Naquele momento, eu não escutei mais nada. Eu só escutei, ela não é mãe. Eu fui abraçada por um sentimento de angústia, de dor, que quem me conhece sabe que é latente ainda hoje. Dói, eu não posso fazer nada. Eu não estou aqui para... Eu só estou aqui para desabafar. Porque quem foi meu aluno, quem é meu aluno, sabe que é assim que eu faço. Quando algo não está bem, põe para fora. Conversa. Eu estou aqui para te ouvir. Ou eu estou aqui do teu lado para quando algo não estiver legal. E hoje, como pedagoga social, eu também digo para as crianças, para os adolescentes, para as mulheres e para os idosos, desabafa.
Fala. Aquilo que está te magoando, aquilo que te machuca. Faz parte. Então, eu me senti, pelo fato... Obrigada. Eu me senti estigmatizada pelo fato de não ser mãe. Chorei muito, muito mesmo. Não na frente do meu marido, mas chorei embaixo do chuveiro. Porque eu nunca fui cobrada porque eu não sou mãe. E olha que eu tentei. Nunca ouvi dizer, em pleno século XXI, que uma mulher, por não ter o título de mãe, fosse menos sensível ou humana, menos empática. Jamais ouvi dizer que nós, mulheres, por não termos gerado, por não termos parido, fosse menos ou nada, que foi o que eu me senti. Está doendo. Infelizmente, está doendo. Talvez no século passado, nos primórdios da humanidade, fosse aceito esse título. Ela não é mãe. Meus colegas de trabalho, os pais dos meus alunos e ex-alunos, que hoje têm seus filhos sobre os meus cuidados, nunca duvidaram do meu amor materno por eles, da minha dedicação, pelo fato de eu não ter filhos, de eu não ser mãe. Pois os meus alunos, a eles, eu sempre fui dedicada, eu sempre fui leoa, e eles sabem disso. Sempre conversei com eles, com cada um deles. Não minta para mim, me diga a verdade. Porque mesmo que seja algo grave, eu vou te defender. Mesmo que seja algo grave, eu vou estar do teu lado. Mas não minta para mim. E, por incrível que pareça, eu ganho presentes no Dia das Mães e não no Dia dos Professores. Meu marido até brinca comigo porque ele diz assim, eu nunca vi tanto presente no Dia das Mães. Tu está comprando isso? Eu disse, claro que não. Aonde isso? E eu chego com presente, gente. E ainda hoje, eu os recebo. Eu chamo meus alunos e ex-alunos de bebeins, porque é uma palavra, assim como a minha, Andréa, homem forte, que vem do grego. Bebeim, a gente só fala para pessoas especiais, para pessoas que a gente ama incondicionalmente. Para aquela pessoa que você realmente tem um apreço materno. Sabemos que palavras ditas são palavras que não voltam mais. Infelizmente. Por isso que a gente tem que cuidar daquilo que fala. Sempre orientei aos meus bebeins. A boquinha que fala, a boquinha que louva, não chama nome feio. A boquinha que fala tem que cuidar, tem que pensar para depois proferir. Porque palavras ditas, elas não voltam mais, infelizmente. Palavras proferidas no calor, elas realmente são verdadeiros dardos, lanças jogadas a esmo em nosso coração. E principalmente no coração de nós que não somos mães. Eu estou falando em meu nome, Andréa. Eu estou falando de mim, que não sou mãe, mas eu me sinto mãe. Posso não ter gerado, posso não ter adotado no papel, mas muitos de vocês que passaram por mim, que continuam sendo meus bebeins, são e serão sempre
minha responsabilidade. Serão sempre a minha vida, porque vocês me ajudaram a construir a minha história. Quantas vezes esses mesmos bebeins me enxugaram as lágrimas, principalmente quando eu perdi meu pai, que foi uma dor imensurável. A ele, por ele, eu estou também aqui, porque ele me orientou, assim como eu sempre orientei aos meus alunos. Guarde teus estudos aqui. Ninguém te tira conhecimento. Ninguém vai te tirar aquilo que você tem de mais precioso. Estudem, estudem, estudem. Obrigada. E fica uma pergunta. O que vocês, meninas, sentem em relação a isso? Porque ainda está doendo. Pergunta ao primeiro secretário se há mais alguém inscrito. Senhora Stephanie Pontes, secretária de Assistência Social. Boa noite a todas, boa noite à mesa, boa noite vereadoras, boa noite vereadores. Hoje eu vim me pronunciar aqui, não como secretária da Assistência Social e Habitação do município de Rio Branco do Sul. Eu vim falar um pouco da minha formação como socióloga. E como socióloga, a gente analisa o que acontece na sociedade. A gente também fica barbarizado quando acontecem tragédias como as que vimos acontecendo e as ameaças de tragédia que estamos acompanhando. E esse medo, ele não é só daquelas mulheres que são mães, é de toda uma sociedade que se choca com atitudes como essa que nós vimos. Então, aqui, como socióloga, eu queria pontuar e ser rápida também, porque já nos alongamos bastante, e dizer para vocês que esses casos que nós vemos, eles estão muito vinculados com a violência de gênero política cometida nesta casa. E por que eu digo isso? Porque palavras que parecem ser menores, que parecem ter sido faladas sem querer, no calor do momento, elas são simbólicas, elas são escutadas, elas são reproduzidas. Aqueles que cometem esse tipo de ato bárbaro que nós vimos, a maioria são homens. Não são meninas que estão invadindo e matando. São homens. Porque a nossa sociedade, sim, é machista, como foi repetido aqui várias vezes, e forma os homens odiando, não respeitando as mulheres. Porque, muitas vezes, nós não nos encaixamos em papéis que acreditam que sejam destinados a nós, como ser mãe. Nem todas nós somos mães. Muitas das mulheres com as quais eu convivo, como a professora Andréia, dentre tantas outras, são mulheres que não são mães
e que estão sempre lutando, e daí aqui dentro da Secretaria de Assistência Social, olhando para as pessoas que necessitam, que mais necessitam no nosso município. São mulheres preocupadas pelas outras pessoas, e também se chocaram, se barbarizaram e choraram com todos os acontecimentos dos últimos tempos. Então, só para finalizar, eu quero dizer que a violência de gênero ela não é menos que um asfalto, que a nossa dignidade, ela é muito importante e tem que ser trazida a essa casa a questão da mulher, sim. Porque o asfalto, obviamente, é necessário, mas a nossa dignidade, ela é muito maior do que um asfalto. Por isso, então, espero que esta casa perceba a gravidade da violência de gênero, que ela não é menor. E era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Tem mais alguém inscrito, senhor vereador primeiro secretário? A senhora Josi Santana está inscrita. Boa noite a todos que estão aqui, boa noite a todos que estão acompanhando de casa. Eu sou, sim, a Josi Santana, sou líder política desse município, e hoje venho aqui, sim, fazer esse pedido, porque não aceito como tamanha tamanha ofensa que foi a nós, mulheres, e a nossa prefeita. Foi machismo, sim, gente. Como que nós vamos tratar uma mulher dessa maneira, colocando que ela não tem amor ao próximo, não tem amor às crianças, e aquela mãe que não pode ter filho, que ela fica esperando por anos num tribunal para conseguir a doação, o que ela tem? Não é amor? Ela não pode ter um filho, ela não gerou de dentro dela, mas ela tem coração, ela tem sentimento, sim. Muitas mães que abortam não conseguem ter os seus filhos. Eu tive 2 abortos, eu sofri muito para conseguir ter uma filha. Então, quando eu vi a palavra do senhor vereador, aquilo me comoveu. Eu falei, gente, tem que dar um basta, não pode. Hoje é esse tipo, e amanhã vai ser o quê contra nós mulheres? Quantas mulheres estão sendo espancadas? Quantas mulheres estão sendo mortas pelo machismo? Então, nós temos que dar um basta nisso, sim. E eu, representante política, candidata a vereadora que fui, e que um dia ainda vou chegar aqui como vereadora para defender, sim, as mulheres desse município, defender a população, porque eu tenho um trabalho social com as crianças aqui em Rio Branco do Sul, tenho amor ao próximo, por isso que eu defendo, sim, a prefeita, e todas as mulheres que estão, sim, doídas com esse ato que esse vereador teve, e pedir, sim, a cassação dele, porque não podemos admitir esse tipo de coisa dentro da Casa de Leis. Se essa casa é uma casa de leis, é casa, sim, para debater os direitos da nossa sociedade e para trazer projetos que cresça, que traga, sim. E a respeito à educação, as mães que estão com o coração despedaçado, preocupada, desesperada, tem mães me procurando desesperada, eu tenho conversado com elas, eu falo, siga o trabalho da prefeita nas redes sociais. Desde o dia que aconteceu aquele ato lá de tragédia, a prefeita não tem parado com a equipe dela correndo atrás de recursos para trazer segurança para o nosso município. E esse senhor vereador usou sim, aquele momento frágil para se aproveitar dessa situação para agredir, sim, a nossa prefeita e a imagem da nossa prefeita. E nós, mulheres, temos que defender isso. Eu não aceito esse tipo de coisa. Não aceito machismo com nós, mulheres rio-branquenses e do Brasil inteiro. Essas que são as minhas palavras. Tem mais alguém inscrito, senhor? Não tem nenhum vereador inscrito, senhor presidente.
Antes de eu encerrar a sessão, quero agradecer a presença de todos, as palavras, os amigos que fizeram cada um sua manifestação. E essa manifestação é uma manifestação bonita que estou vendo, entende? Vamos nós respeitar, entende? Cada um vai ter uma palavra para passar um para o outro. Esperamos que, né, não tenha nada aí para fora de desordem. É o que eu peço para vocês. Meu muito obrigado. E quero que, nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão.